hoje para falar de longo prazo. A gente fala bastante aqui de situações onde você trabalha de uma forma mais rápida, mais objetiva, transformações mais rápidas. Isso é um argumento que a gente tem aqui no Método TEX, que para transformação até o final do ano, ou no máximo em 12 meses. Mas eu acho muito relevante a gente discutir sobre futuro. E vem aquela grande pergunta, né, pessoal? Aonde a sua empresa vai estar daqui a 20 anos? Quando você pensa em longevidade, em sustentação, e você pensar que a sua empresa vai estar operando e como ela vai estar operando daqui a 20 anos, é algo muito interessante para que algumas premissas de construção agora, algumas questões que você vai lidar neste momento, sejam consideradas para garantir que daqui a 20 anos a sua empresa esteja sólida, bem estruturada, bem construída, como um grande castelo e que vai durar ainda por muito tempo. E essa não é, pessoal, aqui, também convidando vocês a pensarem nisso, uma visão do brasileiro. Nós brasileiros temos uma cultura, e eu não estou falando que isso é certo e errado, só estou comentando, uma cultura de situações mais rápidas, de resultados mais objetivos, de uma transformação em curto prazo. Tá? E tudo bem. Tá? Agora, a gente não pode deixar de lado olhar para frente. E isso, culturalmente, como algumas nações já fizeram grandes mudanças institucionais, na educação, no país, para chegar a um país melhor, a gente, infelizmente, não temos essa dinâmica dentro do nosso país. Porque o Brasil vai ser um país melhor daqui a 20 anos, construindo algumas bases atuais. E é isso que, mas agora, não é uma discussão desse tipo, eu quero conversar com você sobre a sua empresa. Como que você, empresária, considera uma construção de longo prazo? E claro, né, pessoal, quais são os benefícios disso? Uma empresa que você, primeiro, pode aumentar o valuation dela, uma empresa mais sólida, você pode pensar aí numa possibilidade de fazer uma venda da sua empresa, o próprio processo de sucessão que você vai passar a sua empresa para um filho, uma filha, um processo de sucessão bem estruturado, isso vai acontecer no futuro naturalmente. Ou você também pode no futuro vender a sua empresa. Pensa que existe uma estrutura de vida. Nós vamos envelhecer. Todos nós aqui. Né? Então, o André que está aqui, o André é meu amigo, meu vizinho aqui, o Pedro, o Paulo, grande amigo também, o Pedro da TV Cultura, conheci ele lá, e a Tati, que é da nossa equipe. Todos nós aqui vamos envelhecer. Né? Chegaremos um dia com 70 anos, com 80 anos, se assim for permitido. Agora, pensa que a gente tem uma atividade profissional. Agora, como e por que, pessoal, pensar em longo prazo? E hoje, o que a gente discute aqui no nosso perfil, aqui no meu perfil, é trabalhar uma construção que viabilize isso. Aqui está o ponto. Agora, o que considerar para essa construção funcionar e daqui a 20 anos a nossa empresa está sólida e estruturada? Eu vou falar alguns grandes pontos aqui que ajudam, que podem nos ajudar, porque eu também tenho esse direcionamento, a construir esse castelo de futuro. Primeiro, pessoal, que eu penso o seguinte: as empresas são formadas por pessoas, essencialmente. Então, pensem comigo, como é que você vai chegar a uma estrutura de grande porte, uma estrutura sustentável, uma estrutura segura, sem boas pessoas, sem pessoas formadas na sua casa, sem pessoas qualificadas, sem pessoas que levam a cultura da tua empresa dentro do coração e que tenham alinhamento de propósito e que estejam do seu lado. Então isso já é muito importante. E eu falo que isso é interessante também até no casamento, né, pessoal? Você vai se relacionar com uma pessoa que quer ter, um relacionamento duradouro, e você ter uma pessoa que tenha visões de futuro similares à sua visão. Agora pensa comigo como empresário. Você tem que estruturar uma empresa onde todos os processos empresariais tenham grandes pilares sólidos de processos e pessoas. Porque os processos é o que deve ser feito e quem vai fazer, alinhado ao que você tem estruturado, vai levar você a patamares muito melhores e maiores. Então essa é a primeira premissa que eu queria já discutir aqui, que eu queria abordar você.
Construa relações profissionais capazes de ajudar você a caminhar com a sua empresa a níveis, né, pessoal, estruturados e seguros. Primeiro ponto, não adianta você achar que você vai sozinho. Não vai, pessoal. Você vai precisar de um bom parceiro, de um bom fornecedor, de um bom administrativo, de um bom time operacional, de um bom time de manutenção, de um bom time, um time administrativo financeiro, um bom financeiro. Você vai precisar de bons times, bons pilares. E esse é o primeiro ponto. Construa relações profissionais sólidas, duradouras, confiáveis, transparentes e éticas. Não se esqueça disso. E hoje, quando eu vejo grandes empresas no mercado, que a gente atende sempre, eu vejo que empresas que chegaram com 100 anos, e a gente atende empresas que têm 100 anos aqui no Brasil, essas empresas passaram por muitos problemas, mas você nota nitidamente que as pessoas estavam ali do lado dessas, junto ao corpo executivo da empresa, tinham pessoas estruturadas do lado que ajudavam eles a chegarem naquele local e a manter a empresa naquela situação. Então, primeiro ponto, as pessoas. Segundo ponto, vocês vão entender porque que eu falei pessoas primeiro, porque esse ponto ele é muito importante, que é a visão de onde você vai chegar. Pessoal, a contextualização de onde você vai chegar é muito importante. Por quê? Por que você precisa, e eu vou falar aqui, por exemplo, SG4, a minha empresa aqui. Quando alguém pergunta, e você vai estar onde daqui a 20 anos? Eu posso falar aqui para vocês. É uma empresa maior, uma empresa com faturamento maior naturalmente, executando serviços em outros segmentos que a gente não atua hoje. E tem segmentos, por exemplo, indústria têxtil. A nossa empresa tem 18 anos de idade, está entrando na sua maioridade, e a gente nunca, em 18 anos de empresa, atendemos o segmento têxtil, por exemplo, indústria têxtil. É um exemplo. Onde a gente pode, né, trabalhar com esse segmento e desenvolver estruturas para esse segmento. A gente, por exemplo, nunca atendemos grandes redes de farmácia. Também não. E são redes gigantes, tá, pessoal? Então são coisas assim muito grandes. Agora, a gente tem que melhorar, por exemplo, no agronegócio. A gente tem clientes no agronegócio, mas tem um trabalho vasto dentro dessas empresas. Então perceba que existe sim dentro da gente aqui uma estrutura técnica de buscar um crescimento da empresa para esses segmentos também, tá? E aumentar naturalmente para que eu tenha uma estrutura melhor de pessoas, uma estrutura melhor de empresa. Então eu visualizo isso. Eu visualizo a estrutura, eu visualizo o nosso crescimento. Isso é muito importante. Porque quando você visualiza, você convida. Porque você já tem que ter as pessoas ali para você falar, pessoal, vamos chegar lá. Esse convite é fundamental, porque você mostra para onde estamos indo. Isso engaja mais, isso gera maior envolvimento, maior senso de participação. Então, pensar no futuro e convidar as pessoas para essa jornada é muito importante, isso precisa ser verbalizado. E é claro que a comunicação dentro da tua empresa tem que funcionar bem, não só de corredores. Você tem que ter processos de comunicação estruturados para que você comunique bem isso ao seu time. Isso é muito, muito importante para o crescimento. Porque, pessoal, o pequeno empresário hoje é um grande empresário do futuro. E eu falo isso porque vocês acham que grandes redes, grandes empresas começaram grandes? Não, não começaram. Lá atrás teve um fundador, o vô, o tataravô, o bisavô, começou uma empresa e essa empresa foi crescendo e se desenvolvendo. E hoje, uma terceira, quarta, quinta geração está administrando a empresa. Mas ela não começou gigante. Conheço várias aqui, empresas de 70 anos, 80 anos, 50 anos no Brasil, que hoje são grandes. Pessoal, não nasceram assim. Teve lá um fundador há muitos anos atrás que pensou no futuro. Talvez ele, não de forma tão pragmática como nós estamos conversando aqui, mas ele foi construindo um patrimônio aonde com certeza uma próxima geração levou a outro patamar, depois outra geração, e empresas que têm 70, 80 anos, eu digo, tiveram sequências familiares de pessoas inteligentes. E aí, por quê? Porque, pessoal, tem muita empresa que tem a primeira geração vai bem, a segunda vai bem, a terceira não é uma empresa que tem visão de futuro e de crescimento,
só tem visão de usufruto, isso aqui é usar da estrutura, a empresa naturalmente cai e fecha. E muitas empresas têm falências. Empresas de 20, 30, 40, 50 anos, por quê? Outras gerações não foram competentes em levar. E isso é um ponto que precisa ser ensinado. Então você aí que é dono e dona de empresa, empresário e empresária, que já tem um filho que está com você, por exemplo, esse pensamento de construção, de estrutura, de gestão, de visão de castelo tem que ser passada para o seu filho. E você tem que ensinar o seu filho que ele tem que ensinar para o próximo a mesma coisa. E pessoas que têm indústrias, isso é muito comum, tá, pessoal? O serviço, ele é um pouquinho diferente, porque o serviço é muito baseado numa estrutura técnica de pessoas. Agora, se eu vou vender um produto como este aqui, por exemplo, a Granado é uma história interessante. A Granado é uma empresa muito antiga, fundada no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. Se eu não me engano, tem mais de 100 anos aqui a Granado. Depois eu pesquiso e falo para vocês, uma grande empresa do Rio de Janeiro. E tem essa história. E hoje eles se reinventaram, eles cresceram e a família conseguiu manter a estrutura lá do passado, né, dessa grande empresa, que hoje é uma grande empresa. Lá no passado era possivelmente uma pequena porta que tinha ali, vendia produtos de cosmético, de sabão. E depois eu vou até pesquisar a história, porque a história é muito interessante quando você analisa essa construção. O grande ponto aqui é como que você, empresário e empresária, hoje tem construído o futuro. Como que você, que trabalha numa empresa familiar, tem pensado em longevidade. A gente tem um cliente grande aqui, e ontem eu estava conversando com uma proprietária, com a dona da empresa. É uma empresa que está em Ribeirão Preto. Eu vou dar uma palestra, porque eles contrataram um grande projeto aqui da SG4. E esse projeto vai ser tocado por um outro consultor, e eu que vou... Tomar um cafezinho aqui. Eu que vou fazer uma abertura, ali, uma palestra de kick-off, de abertura de projeto. E é uma empresa que na quinta-feira, antes da reunião, que a gente vai falar desse grande projeto que vai acontecer, eu quero chamar o dono e a dona e falar assim: e aí? Vocês estão implementando isso por quê? Aonde vocês, se observam e como que vocês se veem daqui a 10 anos usando esse ferramental de gestão que a gente vai construir aqui? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Sabe por quê, pessoal? Provoca no proprietário, na proprietária, construção de futuro. Aonde você vai estar? Por que você está fazendo tudo isso? E isso é fundamental para que premissas como essa, de pessoas, de processos, de gestão, sejam construídas agora para sustentar a base desse castelo. Esse é o grande motivo dessa nossa conversa. Você constrói hoje as bases para suportar os seus castelos do futuro. E não há outra possibilidade de você ter sucesso, crescimento, gestão, estrutura sólida sem ter uma boa fundação. Uma fundação profunda, aonde, independente de como esse solo vai se mexer, o seu castelo vai estar lá bem sustentado. E isso são os segredos das empresas duradouras. Das empresas que vão ter 20, 30, 40, 50 anos. E, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer para a SG4. Eu não gostaria que, com a minha partida, a SG4 também fechasse as portas. E tenho um desejo muito grande que essa empresa continue mais 20, 30, 40, 50 anos. E que passe por gerações. Mesmo que na minha família não tenha, e tá tudo bem, tá, pessoal? E tá tudo bem a gente não ter na nossa família uma pessoa que leve o nosso negócio, ter a empresa sustentável e longeva. Por quê? Porque ela vai continuar dando emprego, crescendo, entregando aquele compromisso, que a empresa construiu lá atrás. Pessoal, então, muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa provocação, esse convite, faça aí de vocês, empresários, construtores de base de futuro, envolvam as pessoas, tenham essa visão e façam as suas empresas durarem 100 anos. E é o que eu torço, sinceramente. Então, um abraço, até o próximo 15 Minutos de Excelência na próxima terça-feira.